Que Deus abençoe a sua vida no nome do Senhor Jesus. Meus amados, que Deus abençoe você, sua família e todos os seus caminhos. Nós temos mais uma reflexão para compartilhar com você nesta mensagem de hoje, porém, eu gostaria que você deixasse o seu like, compartilhasse essa mensagem que nós vamos compartilhar com você com o maior número de pessoas, amigos, familiares, conhecidos, e é claro que você pode também nos comentários colocar de onde você está ouvindo a nossa mensagem, tá certo? Em nome de Jesus, não se esqueça também, se você ainda não é inscrito, de se inscrever no nosso canal. Bem, a reflexão de hoje é sobre algo extremamente importante. Alguém nós temos que ouvir, não é verdade? Quando a hora do aperto chega, a hora da dificuldade, a hora da pressão, e a gente já não sabe direito o que fazer, alguém nós temos que ouvir. Bem, o Senhor, Deus, certa vez, diante dos discípulos do Senhor Jesus, o Deus Pai falou: "Esse é o meu filho amado, a eles ouvi." Ou seja, todas as vezes que estivermos em aperto, em dificuldade, em momento de aflição, em momento de decisão ou sob forte pressão, nós precisamos ouvir alguém para sairmos daquela situação que momentaneamente nos parece impossível de ser superada. Então, a palavra de Deus diz que o Senhor Jesus certa vez falou para os discípulos: "Tende fé em Deus, porque se tiverdes fé em Deus, do tamanho de um grão de mostardas." Então você não pode nem sequer dizer que a sua fé é pequena. E por ser pequena, ela é inoperante, porque Jesus disse: "Se tiverdes fé em Deus, ainda que seja do tamanho de um grão de mostardas, dirás ao monte: erga-te e lança-te no mar, e assim será convosco." Agora, eu vou perguntar uma coisa para você. Aonde na palavra de Deus, você que conhece a Bíblia, aonde na palavra de Deus está escrito que em algum momento Deus ou alguém com fé em Deus precisou mandar que o monte saísse de um lugar e se precipitasse em outro lugar? Onde? Em lugar nenhum. Então, isso quer dizer que Jesus falou algo que nunca seria possível? Claro que não. Ele apenas quis mostrar que se você tiver fé em Deus, ainda que seja do tamanho de um grão de mostardas, menor semente que existe, e você precisar realmente que aquilo que é impossível aconteça, ainda que seja a precipitação de um monte de um lugar para o outro, isso vai ocorrer. A Bíblia fala que houve necessidades, por exemplo, do sol parar, e o sol parou, da lua parar, e a lua parou. Houve necessidades, por exemplo, do mar vermelho abrir, e o mar se abriu. Houve necessidades, por exemplo, do Rio Jordão abrir, e ele foi aberto. E as pessoas atravessaram o Rio Jordão, na época da enchente, a pés enxutos. Houve necessidade, por exemplo, da água sair da rocha, do fogo cair do céu, do morto ressuscitar, do paralítico andar. E nenhuma desses momentos ou nenhuma dessas passagens bíblicas, a Bíblia mede a fé que foi necessária para que esses milagres acontecessem, mas ela fala claramente
que os milagres aconteceram. E por que aconteceram? Porque houve fé em Deus e houve a necessidade que aquilo, de forma gloriosa, grandiosa, acontecesse. E agora eu remeto essa palavra, essa reflexão à sua vida. Existe algo na sua vida agora que realmente precisa mudar? Existe algo na sua vida agora, ainda que seja impossível? Existe a necessidade de um milagre se materializar na sua vida agora? Milagre, coisas extraordinárias. A necessidade existe, né? Você já respondeu. Bem, você tem fé em Deus? Ah, pastor, mas a minha fé é pouca. Não tem problema. Ele disse que pode ser do tamanho de um grão de mostarda. Bem, se há a necessidade e se há a fé em Deus, ainda que pequena, Deus vai fazer o impossível na sua vida. Deus vai fazer o inimaginável, mesmo que isso seja transportar, remeter um monte de um lugar para o outro. Vamos orar? Vamos falar com Deus? É momento de oração. É momento de oração. Vamos todos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, muitas pessoas, elas dizem que a sua fé é inoperante devido a ser pequena, mas isso não é verdade. A fé, ela não precisa ser grande. Ela pode ser até do tamanho de um grão de mostarda, a menor semente que existe. Mas se ela é posta em Deus, e se há a necessidade real que o milagre aconteça, o milagre vai acontecer. Assim como no passado houve a necessidade real que leprosos fossem purificados, que paralíticos andassem, que mortos ressuscitassem, que pessoas que tinham tumores vissem isso desaparecer, que do céu caísse fogo, ou mesmo em plena seca houvesse chuva. Quando há fé em Deus e há necessidade, Deus, ele se materializa. E eu creio, Senhor, que agora há uma necessidade. E essa pessoa que tem uma fé, ainda que pequena, mas de nenhum modo inoperante, uma fé poderosa em Deus, eu creio que agora o impossível pode se tornar possível na vida dessa pessoa. Meu Deus, entra com providência para curar, entra com providência para libertar, entra com providência para abrir portas, entra com providência para fazer o impossível. Meu Deus, restaura famílias, casamentos, restaura sentimentos, restaura vidas nesse momento. Abençoa o copo com água e no momento que essa pessoa beber dessa água, ela receba virtude, ela receba o poder de Deus. Beba dessa água agora, seja abençoado, sua fé é poderosa, de modo algum ela é inoperante, sua fé opera milagres. Não meça a fé pelo tamanho, e sim pela pessoa em quem você coloca a sua fé, tá bom? Que Deus abençoe, um forte abraço, até a próxima reflexão.